Por que as empresas perdem bons funcionários? Eu vou relatar as minhas experiências aí no decorrer desses anos de trabalho. Comecei a trabalhar com 17 anos. Primeiro eu trabalhei com meu pai, daí lá em São Paulo. Depois eu me mandei para o Rio Grande do Sul e trabalhei em duas multinacionais e depois eu fui empresário. Não tive mais experiências profissionais além dessas. Com meu pai vi muita coisa errada, muita coisa errada. Vi funcionário roubando, ele tinha uma loja na Homem de Melo, acho que era o nome, no Jardins, e tinha uma fábrica em São Roque de perfumes, essas coisas aí. E eu trabalhava na área de custos, na área financeira, quantos a pagar, a receber. Na época o cartão de crédito tinha que passar uma maquininha, pedir uma autorização por telefone, e daí o cliente assinava e aqueles borderos lá a gente mandava para a operadora de cartão e eles faziam o pagamento ou, enfim, tu tinha que fazer antecipação, até uma coisa que eu sempre falei para meu pai não fazer, mas estava sempre sem grana, então ele sempre fazia antecipação. Daí a moça que limpava lá a loja falou, olha, a funcionária vem e está roubando e utilizando os produtos da Revlon, essas coisas que eram bem caras, ela passava no cabelo dela e botava no final lá do mostruário, né? E um dia eu peguei ela, eu fiquei muito revoltado, e eu vi meu pai conversando com ela, e ali foi a minha primeira experiência de entender como é que é as relações de trabalho aqui no Brasil. Que ele estava conversando com ela, explicando, e eu cheguei lá, você tá roubando, sem vergonha, e meu pai me xingou e mandou eu sair de lá, e eu não entendi, e, enfim, saí, ele acabou pagando as coisas dela e não demitiu por justa causa, né? E eu não entendi. Daí no fim era muita briga entre meu pai e minha mãe, sempre uma briga muito grande, eu resolvi vir morar no Rio Grande do Sul. Eu vim morar em Novo Hamburgo e fui trabalhar numa multinacional, numa loja. A gente vendia uns determinados produtos. Não quero comentar que loja que era, porque isso aí pode ainda dar até hoje. Isso já faz quase 30 anos, ainda pode dar alguma confusão. Só vou relatar o que aconteceu. Eu entrei como estagiário, porque eu estava fazendo faculdade de administração. Logo fui contratado nessa empresa, essa multinacional que fazia atendimento ao público. E eu me lembro que eu atendia 6, 7 pessoas e os outros funcionários atendiam 2, 3 no mesmo tempo. Porque eles atendiam 2, iam tomar água, davam uma volta, iam no banheiro, e eu atendia uma atrás da outra. Só quando eu precisava realmente ir no banheiro ou tomar água, eu parava, senão eu atendia. Então eu atendia assim 2, 3 vezes mais clientes que os outros, inclusive tinha um levantamento, né? E daí a partir disso eu fui escolhido, perguntaram se eu queria, eu já comentei sobre isso aqui no canal, ser preposto nas audiências que essa empresa tinha. Eu falei que sim, e eles começaram a me pagar por quilômetro rodado meu carro. Eu até comentei que eu não ganhava hora extra para ir nas audiências no outro vídeo que eu fiz sobre isso. E era muito dinheiro que se ganhava para ir pela parte de eu estar utilizando o meu veículo, né? Eu não ganhava hora extra, mas eu ganhava muito bem. E quem me pagava isso era o gerente, que era o meu superior direto, né? Em um determinado momento ele falou para mim, olha, agora é o seguinte, como eu que te pago, tu tem que colocar aí 10 quilômetros a mais por vez, 20 quilômetros a mais toda vez que tu for. Eu atendia, como era Novo Hamburgo, eu atendia toda a região. Eu ia até Três Coroas, Taquara, Montenegro, fazia toda essa região em Dois Irmãos, tudo que tinha audiência eu ia. E aí ele falou, não, quero que tu bote 10 ou 20 quilômetros a mais toda vez que você preencher para eu fazer o reembolso, né, a quilometragem que eu tinha, a quilometragem que eu fiz, e esse dinheiro você dá para mim. Eu falei, cara, negativo, eu não vou fazer isso, esquece. Outra coisa, eu não vou mais porque se tu me fez uma proposta dessa, eu não aceito, não quero saber e não vou. E aí, enfim, tentei gravar isso. Na época era uns Walkmans grandes, né? Isso faz muitos anos, faz mais de 20 anos isso.
eu não consegui gravar, Isso faz mais de 25 anos, tá? Meu filho já está com 19, faz mais de 25 anos. Não consegui gravar e eu disse que eu não ia mais. O cara, não, agora você vai ver. E resumindo, ele me demitiu. E foi a única demissão que eu tive na minha vida inteira, foi essa demissão. E eu peguei as coisas, fui na matriz da empresa, contei tudo que estava acontecendo. E eles tentaram, a gente vai rever a tua demissão. Eu falei, não quero, agora está feito, eu fui demitido. Meu último ato como funcionário é comentar isso que está acontecendo. E eles não deram bola. Depois de muito tempo, olha, foi o quê? Uns 2 anos atrás eu encontrei um colega que era funcionário comigo, ele me comentou que eu fui, a justificativa para minha demissão, que o gerente falou, que eu tinha desviado um produto da empresa. E eu sei que produto que era, e quem desviou foi ele, não fui eu, até porque eu jamais ia fazer isso. Ele desviou e colocou a culpa em mim. E depois de muitos anos ele foi demitido por justa causa, porque ele estava roubando, daí acharam. Mas eu, que trabalho direitinho, atendia muito mais gente, sempre fui correto, fui demitido por não querer fazer rolo. E daí depois disso eu fiquei um tempo sem trabalhar, fiquei bem decepcionado, assim. Eu nunca cogitei voltar para São Paulo, queria ficar aqui no Sul mesmo, eu gosto muito aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu consegui um trabalho no banco, que é a segunda multinacional que eu trabalhei. Posso falar tranquilamente, é no banco ABN AMRO, que é o antigo Banco Real. Eu trabalhava na Aimoré Financiamentos, foi o melhor emprego que eu tive na minha vida, foi muito bom trabalhar lá. Trabalhava externo como supervisor comercial, uma coisa financeira, não me lembro o cargo específico, operador financeiro, acho que era. Ficava com o carro do banco, era um golzinho, geração 2, eu botei ar-condicionado, era ótimo, me deram carro zero, então cuidava como se fosse meu, né? E foi muito bom, aprendi muito, trabalhar sob pressão, muitas coisas aconteceram nesse banco, mas era assim, eu amava trabalhar lá. E eu saí para assumir essa empresa, aí que eu tô com essas questões aí na justiça, porque eu queria empreender, porque eu entendia que eu tenho esse perfil de empreendedor, só não imaginava como era difícil lidar com funcionários, mas eu era um gestor, eu administrava equipe, eu tinha todas as condições para me dar muito bem nesse ramo. Inclusive eu tinha um colega da época da outra empresa lá que eu fui demitido que dizia que o dia que eu ficasse milionário era para chamar ele para trabalhar comigo. Não cheguei a ficar milionário, mas eu alcancei muitos objetivos nessa vida aí e vou receber de volta o que eu fui lesado, com certeza. Em algum momento eu vou receber, talvez demore muito, mas eu vou receber. E aí no banco, eu me lembro que era assim, eram 5 ou 6 pessoas e a meta de tudo lá, 30% era para mim. O resto eu dividi entre todos, 30%, 40%, não me lembro certo. E eu atendia as maiores empresas, era uma correria, fazia mais hora mesmo, mas também quando eu tinha algum problema eu não ia trabalhar, eu tinha muita liberdade. Daí uma colega foi escolhida para ser a gerente da área comercial. E ela, eu não sei explicar, tinha uns ciúmes de mim, assim, me tratava mal, tentava me sacanear pro gerente geral lá. Foi uma época bem difícil para mim, porque eu tinha muita pressão, eram muitos clientes, ela ficava me incomodando, você tem que vir aqui, você tem que bater o ponto aqui. E daí o meu gerente geral dizia, não precisa bater o ponto. Daí ele falou assim, olha, você tem que me respeitar. Eu falei, você também, você está toda hora tentando me ferrar e claro que eu vou te respeitar, mas você também tem que me respeitar e não tentar me sacanear o tempo todo. E esse foi o principal motivo que eu acabei pedindo demissão do banco. Eu queria que eles me mandassem embora, disseram que não poderiam. E comecei a trabalhar nessa empresa aí e trilhar caminhos na área de empreendedor. Sinto falta, o banco era até hoje tem colegas, eu encontrei no aeroporto esses dias um colega que trabalha até hoje lá, isso já faz muitos e muitos anos. E, enfim, no fim eu também não fui valorizado, que eu era o cara mais novo no banco, tinha a maior meta, trabalhava um monte e não fui valorizado também.
E é incrível como bons profissionais acabam saindo das empresas. Por quê? Porque passam a perna, porque não puxa o saco, porque age de forma correta e acabam sendo demitidos por pessoas sacanas que fazem conversinha fiada, que passam a perna, que tentam de todas as formas acabar com a imagem que o teu superior tem de você. Eu pedi demissão, fui para essa empresa aí, trabalhei praticamente 20 anos nessa empresa, mas poderia estar no banco até hoje, se não fosse essas coisas. Inclusive, quando eu falei que eu ia sair do banco, o diretor regional falou que eu estava para ser gerente de uma filial do banco no Pará, enfim. E eu falei, não, eu iria para qualquer lugar, mas agora eu vou ajudar na época o meu ex-sogro lá a organizar a empresa e eu vou sair e agradeço muito, tive muito contato depois de muitos anos, ainda tinha contato com pessoas do banco, tenho contato com colegas do banco até hoje, mas eu trilhei meu caminho, mas se eu tivesse sido mais valorizado na época, talvez eu não tivesse tido essas atitudes. Mas infelizmente, me lembro até na época lá que tinha um funcionário que abastecia a gasolina mais cara 90 dias e eu botava comum no preço mais barato que eu encontrava. E uma vez teve uma reunião sobre isso, porque o banco toda semana te ressarcia o valor que tu gastava, né? E aí o gerente falou, olha, todo mundo tem que gastar o valor que o Fernando está gastando, porque é um absurdo. Por que ele paga tipo R$1 e vocês estão pagando 3? E na época eu falei, pô, outra coisa também, tinha um monte de coisa que ficava pendente e eu sempre tinha o maior número de pendências. Daí a pessoa da tesouraria disse, olha, o Fernando tem o maior número de pendências, mas quando ele combina o negócio, ele cumpre. As outras pessoas combinam e nunca cumprem o que falam. Então foram boas experiências, mas realmente as empresas não dão valor para bons profissionais. E esses profissionais acabam saindo e as empresas perdem grandes pessoas que poderiam ajudar muito no crescimento da empresa por questões às vezes muito bestas. E infelizmente continua assim, tem os grupinhos, tem gente que fala mal pelas costas, fofoca, mentiras. E quem está aí para trabalhar e que realmente quer trabalhar, vai trabalhar, entendeu? Não fica dando bola para essas coisas. Eu nunca dei bola para essas coisas. Eu tinha que ir lá fazer minhas coisas, fazia. Ajudei funcionário que fez coisa errada, ajudei. Mas assim, eu fazia o meu e tudo certo, entendeu? E a vida seguia. Mas infelizmente acabei saindo tanto dessa primeira empresa por sacanagem, porque eu não ia fazer rolo, e no banco porque era perseguido por essa gerente aí. Para mim chegou um ponto que eu falei, não, eu vou seguir a minha vida, é isso aí. E aí, conta para mim, vocês aí, vocês têm alguma experiência aí de trabalho? Vocês saíram por sacanagem de colega, por perseguição de gerente? Conta aí nos comentários, quem gosta desse tipo de conteúdo aí, se inscreve aí no canal, dá uma força aí para mim. Tudo que eu puder falar para ajudar as pessoas eu vou falar, eu tenho uma vasta experiência aí, tudo que eu puder falar eu vou falar e espero contribuir aí com quem assiste o canal, tá? Isso aí, pessoal, esse é o vídeo, um abraço aí.